Hoje estaremos lendo, meditando no versículo 7 ao versículo 18. Livro de Gênesis, capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 18. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Ela, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Eu estou achando engraçado, porque agora tem dois lados para olhar. Está chique o negócio, daqui a pouco vai ter um aqui na minha frente. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que veste hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Deus abençoe assim, né, a sua palavra ao nosso coração. Corrigindo a rota. Essa foi uma necessidade na vida de Abrão. Como estivemos observando aqui no domingo passado, Abrão, em razão da fome, buscou refúgio no Egito, mas Deus não lhe havia dado essa direção. E assim nós fazemos muitas vezes na vida como Abrão. Vamos seguindo aí por certos caminhos, vamos tomando aí certas direções, mas não sob a direção, não sob a orientação do nosso Deus eterno. E isso precisa ser corrigido. A circunstância que Deus usou na vida de Abrão foi um tanto até que humilhante, até cheguei a usar essa expressão. Abrão levou um puxão de orelha de Faraó. E às vezes na vida também Deus nos dá aquele puxãozinho de orelha e nós não gostamos, nós não apreciamos, e pior ainda, às vezes nem valorizamos o que Deus faz conosco. Mas nós precisamos saber lidar. Nós precisamos saber lidar com a disciplina do Senhor. Não importa como ela vem, mas se é para a nossa correção, se é para corrigir a rota, e seguimos assim na direção da vontade de Deus,
Queridos, isso é bênção, isso é graça. No entanto, queridos, o que Deus precisava fazer na vida de Abrão não se limitava apenas a um deslocamento, digamos assim, de um espaço geográfico. Ou seja, Abrão tem que deixar o Egito. Abrão precisava ainda de uma outra correção. Deus havia dito para Abrão que ele deveria deixar o quê? A sua terra, a sua parentela, a casa de seus pais, mas talvez achando que não tinha nada a ver, ele levou alguém mais na sua comitiva. Ele levou o quê? O seu sobrinho Ló. Deus estava à frente de sua vida, Deus estava lhe dando orientação, Deus estava lhe dando promessas, mas Abrão estava fazendo aqui mais uma concessão ao levar consigo o seu sobrinho Ló. E Deus permitiu uma circunstância, queridos, em que seria motivo de correção de rota. Como nós podemos observar no texto sagrado, surgiu um problema entre os pastores de Ló com os pastores de Abrão. E Ló então demonstrou Abrão demonstrou assim uma preocupação. Eu e você, eu que sou o seu tio, você que é o meu sobrinho, portanto, nós não podemos nos encontrar em contendas. Deus estava, na verdade, usando ou permitindo uma certa circunstância para que houvesse, de fato, o quê? Uma correção de rota. Muitas vezes, a correção de rota não é apenas no sentido, em termos de espaço, em termos geográficos, em termos de deslocamento, né, de terras. Não, muitas vezes a correção de rota pode ser, de fato, no nosso coração. Eu imagino que Abrão tivesse um certo apego a Ló. Até porque se não tivesse também, Ló, pode ficar aí. Eu não vou te levar. Mas se Abrão estava levando consigo o seu sobrinho, é porque ele tinha um certo apego, uma certa afeição, um certo carinho, um certo amor. Mas aquilo precisava ser corrigido em sua vida. Irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes a correção de rota precisa acontecer aonde? No nosso coração. Na verdade, Abrão já havia chegado ao lugar da promessa. Na verdade, Abrão já havia chegado à terra de Canaã. Mas muita coisa precisava ser trabalhada no seu pensamento. Muita coisa precisava ser trabalhada no seu sentimento. Muita coisa precisava ser trabalhada no seu coração. O grande problema nosso é acharmos que, diante do chamado que Deus nos propõe, muitas vezes nos sentimos como pessoas totalmente seguras, pessoas totalmente resolvidas, pessoas totalmente amadurecidas, pessoas totalmente capacitadas internamente. Isso não é verdade. Abrão, ele tinha a sua humanidade, assim como eu tenho a minha própria humanidade, e você tem a sua própria humanidade. E a nossa humanidade, ela precisa ser tratada diariamente pelo Senhor. E isso é para nós motivo de capacitação por parte do seu Espírito Santo em nós. E por isso ele opera em nós, e por isso ele trabalha em nós, e por isso ele age não só nas circunstâncias, mas ele age também na nossa vida. É fácil absorvermos esse entendimento quando nós consideramos, por exemplo, um atleta. Um atleta, ele não se prepara apenas fisicamente, mas ele se prepara também o quê? Mentalmente. Em nossa corrida cristã, em nossa corrida ministerial, nós precisamos continuar sendo capacitados espiritualmente. E assim Deus permite certas circunstâncias. Circunstâncias, muitas vezes,
desagradáveis, circunstâncias muitas vezes tristes, circunstâncias muitas vezes preocupantes. No entanto, são circunstâncias que se encontram sob o controle do nosso Deus eterno. E assim, a vontade de Deus é confirmada em nossa vida. Se de repente não tivesse esse tipo de contenda entre os pastores de Abrão e os pastores, de Ló, ou vice-versa, entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, a situação ficasse totalmente confortável. E digo confortável no sentido de ser aceitável. Essa é a grande verdade. Aquilo que é confortável, nós aceitamos. Entendemos como sendo algo legítimo. E às vezes até pensamos, julgamos assim, é do Senhor, porque é confortável. Por algum motivo, há um entendimento nosso que tudo aquilo que é confortável é bênção. Mas vamos corrigir isso? Muitas vezes o que é confortável, na verdade, é do inimigo. O inimigo ele não promove apenas tempestades. O inimigo não provoca apenas tribulação. Mas o inimigo, para nos enganar, também promove situações confortáveis. Porque isso vai ser o quê? Engano para o nosso coração. E nesse sentido, então, Deus muitas vezes permite uma situação desconfortável para que possamos seguir pela rota certa. Abrão estava ainda com seu sobrinho Ló, e a orientação de Deus, ela foi clara: você vai deixar a sua terra, a sua parentela, a casa de seus pais, mas você está levando ainda consigo o seu sobrinho Ló. É hora de abrir mão. É hora de cortar ali, o cordão umbilical, sentimental. É hora de você se sujeitar a toda a minha orientação, a toda a minha direção. E você não pode fazer concessão a algum detalhe que é do seu desejo, que é do seu interesse, que é do seu próprio coração. Abrão, então, fez concessão. O que é que tem de mais levar o meu sobrinho? Ele não vai atrapalhar em nada. Bem, o texto não nos fala que Ló estava atrapalhando a vida de Abrão. É que surgiu uma situação entre os pastores de Abrão e os pastores do seu sobrinho Ló. E Abrão, entendendo que a coisa poderia piorar, que a coisa poderia se complicar, a ponto até de haver algum tipo de desentendimento entre ele mesmo e seu sobrinho, vamos chegar a um acordo? Aonde você quiser ir, você pode ir. Você pode escolher as terras que você quiser aqui. Para qual direção você quer seguir? Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu estou indo para a direita. Para qual direção você quer seguir? Antes de nós pensarmos aqui naquilo que o texto da palavra do Senhor ainda nos revela mais, para nossa lição e compreensão, vamos entender isso. Muitas vezes Deus está permitindo certas circunstâncias que agitam, circunstâncias que nos perturbam, mas para que a nossa rota seja corrigida. Deus tem algo maior. Como é difícil para o nosso coração entendermos muitas vezes que o que vem de Deus é sempre o melhor. Não é preciso fazer concessão alguma. Não é preciso querer carregar alguma coisa a mais. A nossa bagagem ela pode ficar mais leve, mas nós carregamos mais coisas na bagagem, e isso passa a ser um fardo, isso passa a ser um peso. A bagagem existe, mas o fardo de Jesus é o quê? Ele deve ser leve na nossa vida. Mas muitas vezes estamos carregando um fardo, estamos carregando alguma coisa que não devemos carregar. E Deus está falando, vamos aliviar a bagagem. Vamos aliviar a bagagem. Quantas vezes o nosso caminhar de fé é pesado? Quantas vezes a nossa vida de oração é pesada?
quantas vezes o seguir Jesus tem sido algo pesado, quando pode ser totalmente diferente. Às vezes, queridos, a coisa está pesada, é porque estamos carregando algo que não devemos carregar. Abrão estava carregando, é claro, não é literalmente, né? Não é literalmente, mas Abrão estava carregando o seu sobrinho Ló. Ele já era um homem amadurecido, ele já tinha até, inclusive, esposa, ele já tinha até 2 filhas, né? Ele podia caminhar sozinho. Ló, ele tinha os seus próprios negócios, ele tinha os seus próprios empregados, seus próprios, né, servos. Ele poderia seguir a sua vida, mas Abrão estava carregando ainda o seu sobrinho Ló. É mais ou menos, por exemplo, aquele pai ou aquela mãe que ainda está carregando o seu filho adulto, mas Deus não está falando para carregar. É mais ou menos também, por exemplo, nós podemos assim pensar, quando a pessoa, num ditado popular, quer carregar o mundo para si. Queridos, Deus não está pedindo isso. Deus não está nos orientando a isso. Todas as coisas podem ser entregues ao Senhor. Todas as coisas podem ser confiadas ao Senhor. Mas quantas vezes estamos carregando algo? Estamos levando algo conosco que não é da direção de Deus. E Deus já falou. Já é tempo de entregar. Já é tempo de confiar a Ele. Já é tempo de depositar nas mãos do Senhor e deixar cada um seguir. Irmãos, eu quero deixar aqui muito claro aqui para nós, tá? Eu vou citar esse exemplo, né? Se você pensar assim, eu sinto saudade dos meus filhos, eu sinto, mas essa saudade para mim não tem sido um peso. A minha alegria é saber que o meu filho e as minhas 2 filhas seguem os caminhos do Senhor. Eu não preciso carregá-los. Eu não preciso tê-los comigo aqui, sabe? Não, vem morar pertinho, tá? Para minha filha, deixa os Estados Unidos, vem morar para cá. Milena, larga aí o seu trabalho, vem arrumar um emprego para cá. Miller, deixa aí o interior de São Paulo, vem para cá. Não preciso carregar esse peso no meu coração. Eu tenho que confiar. Eu tenho que entregar. Agora um desafio aqui para nós. Quantas vezes nós temos carregado, não só pessoas, mas às vezes nós temos carregado coisas. E a nossa bagagem fica o quê? Pesada. E a gente se perde. Porque quando as coisas começam a ficar pesadas, nós procuramos atalhos. Procuramos caminhos mais fáceis. Se você tiver, por exemplo, de carregar, bem, eu vou falar uma coisa para você. O meu corpo é até treinado para sustentar. Rapaz, eu fico às vezes até bobo. Às vezes eu trabalho nas pernas com um peso de 300 quilos, irmã Daniela, é coisa para chuchu. Eu já peguei barra aqui, a barra entortava. Eu não sei de onde encontro tanta força, Luiz, na minha perna, não sei. Mas eu tenho uma força enorme na perna, mas não consigo carregar saco de cimento, não. Não tem jeito para carregar. Uma coisa é segurar uma barra. Como segura um saco de cimento? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que aprender é segurar um saco de cimento. Eu acho lindo quando eu vejo o camarada coloca 2 sacos de cimento na cabeça. Rapaz, como o cara consegue um negócio dessa? Já vi o cara carregando aqui tranquilo. Até para colocar aqui em cima eu tenho dificuldade. Na academia você tem toda uma pose, né? Você tem toda uma orientação de como se deve se posicionar. Agora eu não sei, ninguém nunca me ensinou a carregar saco de cimento. Agora você imagina alguém carregando um saco de cimento. Entre um caminho de 30 quilômetros e um caminho apenas de 3 quilômetros, qual que ele vai escolher? De 3. Você sabe por que na vida muitas vezes estamos recorrendo a atalhos? Não é o caminho de Deus, não é o direcionamento do Senhor, é porque estamos carregando um fardo desnecessário, algo que é pesado, e quando a coisa fica pesada, nós queremos o caminho mais fácil, o caminho mais cômodo, o caminho mais tranquilo, o caminho mais confortável. Queridos, vamos entender, talvez para Abrão fosse mais confortável o seu coração, pelo menos está aqui o meu sobrinho Ló, um homem,
um homem, ele não tinha filhos. Mas tem aqui o meu sobrinho Ló, qualquer coisinha ele me ajuda, qualquer coisinha ele estende ali as suas mãos, qualquer coisinha ele me abençoa, qualquer coisinha ele está comigo. Então, lhe trazia uma certa segurança, eu imagino, mas era um fardo para a sua vida. Era um fardo porque não foi a orientação de Deus. E tudo aquilo que não é a orientação de Deus passa a ser um fardo na nossa vida. Você entende então a proposta do tema de hoje? Correção de rota. Deus usa as circunstâncias para que a rota seja corrigida. Deus não quer atalhos em nossa vida. Deus quer que sigamos de fato o quê? Os seus caminhos santos, e Ele nos revela através da sua palavra o que Ele tem para nós e o que Ele quer para nós. Então vamos ler aqui o texto, porque acho isso importante. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra, e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Outra lição aqui para nós. Não se preocupe em escolher o melhor desta terra. Preocupe-se em escolher o melhor de Deus para a sua vida. Abrão não estava preocupado com o melhor da terra de Canaã. Vejamos então o coração de Ló. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Seus olhos brilharam. É ali, nas campinas do Jordão, que era toda a terra bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E olha só, era um lugar tão fantástico, era um lugar tão maravilhoso, era um lugar tão encantador, que o texto diz assim: e era como o jardim do Senhor. Ué, o jardim do Senhor, que eu saiba na Bíblia, é o quê? É o paraíso. Não é? Então, era como o jardim do Senhor. Que lugar abençoado. Beleza de Deus, fartura de Deus, prosperidade de Deus. Não se encante com o melhor desta terra. Encante-se com o melhor de Deus para a sua vida. O melhor de Deus dessa terra pode acabar. Não, deixa eu melhorar, né? O melhor desta terra, vamos tirar Deus. O melhor dessa terra pode acabar. O melhor dessa terra pode se apagar. Tem brilho, tem luz, mas pode se apagar. O melhor desta terra, sabe, pode ser apenas uma miragem. Pode ser apenas uma ilusão, algo temporário, algo efêmero, algo totalmente passageiro. O texto não diz claramente, antes de Sodoma e Gomorra serem o quê? Destruídos. Esse lugar encantador, nas campinas do Jordão, que era ali como um jardim do Senhor, acabou, antes de ser destruído. Antes de Sodoma e Gomorra serem destruídos. Então, aquele lugar foi efêmero, foi passageiro. Então, o melhor desta terra sempre é efêmero, sempre é passageiro. Agora, o melhor de Deus, não. Olha só o que diz o texto sagrado, então. Quando se entra em terra Zoar, tal, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã. Projeta os versículos 14, 15, 16, aí para mim. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele:
levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Vou parar aqui, depois a gente prossegue. Ló partiu para as campinas do Jordão sem a palavra, sem a bênção do Senhor. Por outro lado, Abrão não escolheu, ele não escolheu, ele pegou a sobra, ele pegou aquilo que Ló rejeitou. Abrão ficou com a parte desprezada, olha só, ficou com a parte desprezada. Mas na parte desprezada, Abrão recebeu o quê? Promessa do Senhor. Você entende? Aquilo que é desprezado na terra, mas tem a bênção do Senhor, sempre será bênção, sempre será prosperidade. Irmãos, o mundo fica louco com esse tipo de discurso, não consegue realmente acompanhar, não consegue realmente compreender, não consegue realmente absorver. E nesse sentido, é loucura. Como? Aquilo que é desprezado, vamos pensar aqui um pouquinho, por exemplo, na obra de Jesus. A cruz de Jesus é desprezada. A obra que Jesus morreu não parece uma obra de um grande Deus, não parece a obra de um Deus supremo, mas parece a obra de alguém que é derrotado, não é verdade? Ué, ele foi condenado à morte. Mas aquilo que foi desprezado e foi motivo de vergonha e dor, foi glória para o nosso Deus eterno. É assim que Deus faz na minha vida. É assim que Deus faz na sua vida. Vamos entender, não importa o quanto o mundo aprova, o importante é o quanto Deus abençoa, o quanto Deus aprova, o quanto Deus nos dá palavra, o quanto Deus nos dá promessas. Não importa se o mundo está aplaudindo ou não, não importa. Eu estava assistindo a um vídeo no YouTube, em que foi compartilhada a experiência de 9 atores de Hollywood, né? Aí falou ali do Mel Gibson, experiências de fé, né? De Mel Gibson, do Sylvester Stallone, lá o Chuck Norris, e vários outros ali. Um tal de Jim Carrey, né? Como é que fala? Jim Carrey, sei lá, aquele lá, comediante. Jim Carrey. Isso aí mesmo. Vamos lá, acho que todo mundo entende. Né? Quando esses homens, sabe, não tinham mais nada a se apegar, apesar da fama e do dinheiro, eles se apegaram a quem? A Deus. E no vídeo falando que esses homens foram rejeitados por Hollywood. Mas eles acharam, apesar de tudo isso, que ainda valia a pena, que vale a pena seguir Jesus. É exatamente isso, queridos, é exatamente isso. Não importa se o mundo está aplaudindo, porque na hora da dor, não é Hollywood que vai estar com a gente. Não importa se o mundo está aplaudindo, porque na hora da dor, não é o fã que vai estar ali do lado da gente. Na hora da dor, na hora da necessidade, na hora da crise, é só Jesus. É só Jesus. Então, não importa o quanto o mundo despreza, o que importa de fato é o quanto Deus aprova. E agora, então, o terreno estava preparado. Abraão deixou a terra do Egito, ele retornou para Canaã, aí então passou por um segundo processo, se afastou do seu sobrinho Ló, aí Deus então se dirigiu a Abraão lhe dando promessa. Deus lhe dando promessa.
quando o terreno do nosso coração é preparado, Deus vai vir com a sua promessa. Quando as coisas estiverem preparadas, Deus vai confirmar a sua palavra na nossa vida. Está claro isso para você? Às vezes queremos que Deus fale, e Ele quer falar, Deus quer falar. Mas antes de Deus falar, Ele quer preparar o quê? O terreninho do nosso coração. Senhor, eu preciso de uma promessa de vida, uma promessa de vitória, uma promessa de libertação, seja o que for. Mas antes, precisamos nos desfazer de certas cargas. Precisamos eliminar certas coisas de nossa vida. Precisamos afastar de certas coisas que não deveríamos estar ali, sabe? Não deveríamos encontrar ali, mas por algum motivo nós estivemos carregando. E são coisas desnecessárias que não são de acordo com a palavra do Senhor. Vamos ler então o versículo 16. Aí no versículo 16, então, até o 18. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Aí eu quero chegar a esse ponto. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio, habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Eu sempre fiquei pensando assim, por que percorrer? Por que percorrer a terra? Você já pensou dessa forma? Aonde seus pés pisarem, aquilo será seu? Mas para que isso? Alguma virtude vai sair dos pés? Alguma virtude vai sair daqueles passos? Por que percorrer, irmãos? Por que percorrer? Estou sendo sincero com vocês. Foi uma pergunta que eu fiz isso por muito tempo. E eu vou confessar algo para você. Foi hoje pela manhã que me veio o entendimento. Hoje pela manhã. Por incrível que pareça. Depois de tanto tempo, né, de vida cristã, de ministério, hoje pela manhã é que me veio o entendimento. Eu vou explicar o porquê. Porque nós só cultivamos no coração aquilo que os nossos olhos podem ver. Aquilo que olhos não enxergam, né? O coração não sente. Naquele tempo, Abraão não poderia entrar no Google Map, né? Map. Não poderia entrar no Google e fazer um passeio pela terra de Canaã. O que Deus estava prometendo para Abraão? Ele precisava ver. Começa a percorrer, Abraão. Começa a caminhar. Explore essa terra. Eu quero que seus olhos vejam, para que o seu coração sinta o que eu tenho para você. Irmãos, então a grande lição, eu vou concluir com isso. Vamos abrir os nossos olhos para aquilo que Deus tem nos prometido. Vamos percorrer, sabe, aquela terra que Deus tem preparado para nós. Não vai sair nenhuma virtude do solado dos nossos sapatos, não vai sair nenhuma virtude, né, dos nossos pés, mas os nossos olhos vão ver, estaremos enxergando, estaremos contemplando tudo aquilo que Deus tem para nós, e na alma iremos sentir isso. E é importante sentirmos algo aqui dentro, para que haja o quê? Convicção, para que haja uma fé inabalável. Se eu falar, por exemplo, aqui da Albânia, o que você sabe da Albânia? Se eu falar aqui, por exemplo, da Estônia, o que você sabe da Estônia? Se eu falar aqui da... Me ajuda aí, gente. Lituânia, o que você sabe da Lituânia? O que você sabe? Eu só vou poder imaginar e sentir se, de certa forma, eu enxergar o que Deus tem preparado. Então, Abraão precisava fazer um passeio, uma peregrinação, para enxergar o que Deus tinha para ele. Há trilhas aqui que não são tão conhecidas.
E assim, há praias que também não são tão conhecidas. Mas quem tem coragem de caminhar, coragem de explorar, coragem de passar horas, né, carregando uma mochila, vai conhecer cada lugar encantador. É encantador. Mas é preciso sair o quê? Da tenda. É preciso sair o quê? Da casa. É preciso se movimentar para poder enxergar o que é o Rio de Janeiro. Que não é só violência, que não é só favela, que não é só traficante, que não é só miliciano, que não é só corrupção. No sentido espiritual, precisamos explorar aquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para a sua igreja. O que Deus tem para a Igreja Batista Jardim Letícia hoje. O que Deus quer. Eu quero lançar um desafio para você. Seja caminhando literalmente, mas seja pedalando, ou seja dirigindo. Começa a abrir os olhos para o bairro. Começa a abrir os olhos para esta comunidade. Quando você passar aqui em frente ao templo, sabe, começa a abrir os olhos. O que essa igreja pode ser? O que essa igreja pode ser em breve? O que essa igreja pode ser no futuro? Domingo passado aqui eu lancei, né, um desafio. E vamos abrir nossos olhos para isso. Por que nós não podemos construir mais salas, nas salas que nós já temos, criar toda uma estrutura? Se for preciso derrubar tudo, vamos derrubar tudo e vamos construir um prédio com mais salas, com mais lugares, com mais espaço. Vamos abrir os olhos e começar assim, sabe, imaginar, a sonhar o que essa igreja ela pode ser, de fato, aqui em Campo Grande. O que nós podemos ser, o que nós podemos construir, o que nós podemos conquistar. Quem sabe, Ulisses, um dia, começamos a sonhar com isso, nós podemos gravar. Eu não vou cantar não, prometo que não vou fazer parte do grupo. Prometo que não vou fazer parte do grupo, mas Deus pode levantar músicos, Deus pode levantar, instrumentistas, Deus pode levantar e de repente um engenheiro de som, Deus pode fazer as coisas acontecerem, mas nós precisamos abrir os nossos olhos. Precisamos passear, precisamos explorar, precisamos caminhar, sabe? Abrir os olhos e começar a permitir que o Espírito Santo coloque no nosso coração. É isso que eu tenho para você, é isso que eu tenho para essa igreja, é isso que eu tenho para essa obra. Precisamos abrir os olhos para tudo aquilo que Deus quer nos mostrar. Deus falou para Abraão, levante e comece a passear aí. Comece a caminhar pela terra de Canaã. Veja o que eu tenho preparado. Veja o que eu tenho para você, para os seus filhos, para a sua descendência. Veja o que eu tenho preparado. E interessante que Abraão morreu sem ver, de fato, o que Deus fez. Mas estava no seu coração, estava no seu pensamento, estava em sua alma. Muita coisa eu não vou, de repente, ser testemunha, mas eu fiz parte, sabe, daquilo que Deus quis que eu sonhasse. Você fez parte daquilo que Deus desejou que você sonhasse. Queridos, eu não quero me prolongar, mas quero deixar claro aqui para nós. O que é que precisa ser corrigido em nossa vida? Deus tem uma rota, Deus tem um caminho preparado. Deus tem um caminho. Liberte-se de fardos que você não precisa carregar. É a primeira coisa que eu vou deixar para você. Primeira coisa. A outra coisa é, levante, ande, explore. Eu estou falando no sentido espiritual. Abra os olhos. Abra os olhos para esta obra. Eu não sonhei, por exemplo, irmão Márcio? A igreja que nunca sonhou em ter live, coisa assim. Olha como nós temos avançado, irmãos, com a live. Aí reclamei ali, no bom sentido, reclamei com o Ulisses, nós temos que comprar um microfone aí. O pastor tem que ter um microfone, porque toda hora falhando.
Esse aqui foi o presente que a igreja recebeu ou não? Aí, ó, a igreja recebeu o presente, não deu, ó, né? Eu reclamei com o Ulisses, aí Deus falou assim, meu filho, está reclamando com o Ulisses por quê? Você já orou para mim? Aí Deus foi lá, foram 2, é isso? 2 microfones. O Ulisses falando para mim, eu perguntei para ele, quantos são esses microfones? Porque a princípio a igreja ia comprar esses 2 microfones. 3.500, você falou para mim? Aí eu dei risada para ele. Eu dei risada que nem Sara. Não, isso não vai acontecer. Eu dei risada, falei, não, lembra que eu coloquei lá no WhatsApp? Dei risada. Aí eu pensei, nós vamos ter que orar muito. Aí Deus, né, chega aqui no domingo, Deus fala, orar muito por quê? A obra é minha, Adriano, a obra não é sua, não. Você está entendendo? A obra é do Senhor. Falando em microfones, a igreja tem que preparar uma cartinha, né, de agradecimento a quem esteve nos doando. Vamos preparar uma cartinha aí, irmã Luzia. Me ajude, irmã Luzia, a preparar uma cartinha de agradecimento. Você consegue entender o que eu estou falando aqui? O que Deus está falando conosco nesta manhã? Vamos abrir os olhos. Deus, Ele opera muito além daquilo que nós podemos pensar, sonhar ou imaginar no nosso coração, porque o nosso Deus é Deus grande, e há muita terra para ser percorrida, irmãos. Há muita coisa. Vamos ficar em pé? Eu creio que o trabalho de Deus, feito do modo de Deus, sempre terá o suprimento de Deus. Eu disse, eu creio que o trabalho de Deus, feito do modo de Deus, sempre terá o suprimento de Deus. Vamos acreditar, irmãos, vamos crer. Vamos louvar ao Senhor então neste momento. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória a Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Ao guarda de Israel,
sua fronte, feche seus olhos. Diante do Senhor, o que tem sido extra em sua vida, uma carga a mais, não é propósito de Deus. Fale para Ele agora: Senhor, eu quero ser liberta agora dessa carga. Eu quero entregar, eu quero confiar a Ti. Tudo de acordo com a Tua verdade e tudo de acordo com a Tua preciosa vontade. A rota de sua vida precisa ser corrigida. Permita o Espírito Santo te orientar. Permita o Espírito Santo realmente te convencer e te deixar aí um testemunho vivo no seu coração. A vontade de Deus para a sua vida, para a sua história. Deus tem realmente um lugar de conquista para o seu povo. Mas o terreno do nosso coração precisa se encontrar preparado, adubado. Pai querido, que o Teu Espírito Santo realmente faça a Tua obra na nossa vida. Que possamos realmente nos levantar e percorrer, Senhor Deus, para aquela terra que o Senhor tem preparado para o Teu povo, para nós como Tua igreja. Que possamos ver, que possamos enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor tem de fato prometido e assegurado a esta obra, Senhor. Queremos ver mais, queremos enxergar mais, queremos ir mais além. Queremos realmente fazer a diferença no nosso tempo. Queremos deixar aqui um testemunho vivo do Teu poder, da Tua sabedoria e do Teu amor. Queremos deixar um legado para as próximas gerações. Queremos, ó Pai, realmente ser uma igreja referência, uma igreja que tenha um diferencial, Deus, que leve a vida do Evangelho, que leve a verdade de Cristo, sem qualquer fantasia, sem qualquer mentira, sem qualquer ilusão, mas puramente o Evangelho simples de Jesus, um Evangelho de vida, Senhor, um Evangelho que realmente cura o pecador, um Evangelho que quebra as algemas espirituais, um Evangelho, ó Pai, de salvação pela fé em Jesus. Ó Pai querido, abra os nossos olhos espirituais para esse tempo. Realmente o nosso coração possa sentir tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido, sentir tudo aquilo que o Senhor tem nos assegurado pela Tua palavra, Deus querido. Ó Pai, conduza-nos aos nossos lares na Tua santa paz, que tenhamos realmente um domingo para a Tua glória, para o Teu louvor, e que à noite possamos estar aqui reunidos mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos estar aqui, ó Pai, com o propósito de Te louvar, de Te adorar e proclamar que só Jesus Cristo salva. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, e sabemos que o Senhor pode fazer ainda mais, podemos ir mais além. Por isso, ó Pai, continue preparando o nosso coração. Assim oramos, confiantes e agradecidos por tudo, em nome de Jesus, amém. Paz, queridos.